Olá! Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre os polímeros. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as massas molares em compostos poliméricos. Bem, nós sabemos que os polímeros se diferenciam dos demais materiais pelas suas longas cadeias com altas massas molares que influenciam nas propriedades fisicoquímicas. Por serem grandes moléculas, não é possível conhecer com exatidão as massas molares dos polímeros. Esse fato é consequência do processo de polimerização, que é um processo randômico. No caso dos polímeros de condensação, a polimerização é dependente da disponibilidade de grupos funcionais. E no caso de polímeros de adição, depende do tempo de vida das cadeias. Assim, a massa molar dos polímeros deve ser determinada por métodos estatísticos. Eu mostro agora para vocês um gráfico em que nós temos a variação de uma determinada propriedade nos polímeros em função da massa molar. Normalmente, as propriedades são afetadas de maneira assintótica pelas mudanças na massa molar. O que significa maneira assintótica? Significa um comportamento como mostrado aqui. Ele é bastante intenso, a variação é bastante intensa, com baixas massas molares, e passa a ter um valor constante em massas molares mais altas. As cadeias são consideradas poliméricas quando a massa molar é superior a 10.000 gramas por mol. Valores entre 10.000 e 1.000 gramas por mol, nós temos não uma cadeia polimérica já exatamente formada, nós temos a presença de oligômeros, que são fragmentos, são cadeias um pouco menores. As cadeias poliméricas com massa molar acima de 250.000 gramas por mol são consideradas cadeias de alta massa molar. Vale lembrar que durante a polimerização, as cadeias crescem de forma independente e ocorre a propagação dessas cadeias, e em um determinado momento, o centro ativo, que é responsável pela propagação, é estabilizado e assim o crescimento da cadeia é cessado. A estabilização de cada cadeia vai ocorrer de maneira própria, gerando cadeias de tamanhos diferentes e variando, obviamente, em torno de uma média. Então, o resultado é uma gama de cadeias com tamanhos e ocorrência representados por uma curva de distribuição que nós mostraremos posteriormente. Os polímeros podem ser classificados em monodispersos e polidispersos. Polímeros monodispersos são alguns polímeros de origem natural. Qual que é a característica deles? Todas as moléculas poliméricas vão ter a mesma massa molecular. Já os polímeros polidispersos, que são os polímeros caracterizados pelos polímeros sintéticos, as massas molares são distribuídas de acordo com essa curva que eu acabei de citar anteriormente para vocês, que leva em consideração os diferentes tamanhos e as diferentes massas moleculares. Essas massas moleculares vão influenciar diretamente nas propriedades mecânicas dos polímeros. Uma massa molar muito baixa vai conferir propriedades mecânicas pobres. Uma massa molecular muito alta pode trazer dificuldades no processamento do polímero. Uma massa molecular ótima estaria na ordem de 10 a quinta e 10 a sexta para os polímeros vinílicos e de 15.000 a 20.000 para polímeros contendo grupos funcionais polares, como as poliamidas e os poliésteres. Conforme já foi dito anteriormente, nós temos uma curva de distribuição onde podem ser encontradas as massas molares correspondentes a um sistema polimérico. Essa curva de distribuição ela tem valores de diferentes massas, Mn, Mw, Mz. Vou mostrar para vocês como que cada uma dessas massas molares podem ser calculadas. Ora, a primeira massa molar que vai nos interessar é a massa molar numérica média, que nós vamos chamar de Mn. Ela pode ser calculada levando em consideração a massa molar de uma fração do sistema polimérico multiplicado pelo número de moléculas dessa mesma fração. Então, nós vamos chamar massa molar I, que indica da fração I, multiplicada pelo número de moléculas da fração Ni. A somatória dessa multiplicação aqui, de todas as frações, dividido pelo número
de moléculas em cada fração, vai me dar o valor da massa molar numérica média. Uma outra massa molar que vai nos interessar é a massa molar ponderal média, que nós vamos chamar de MW. Ela pode ser calculada novamente utilizando os mesmos dados, os valores de massa molar para cada uma das frações, multiplicada pelo número de moléculas dessa mesma fração, então MI, só que agora ao quadrado, multiplicado por NI. A somatória disso dividido pela somatória de NI, MI, conforme foi explicado anteriormente. Nesse momento aqui, vale lembrar que eu posso ter diferentes maneiras de representar essa relação. Alguns autores usam, por exemplo, a expressão de WI, que seria a massa para a fração I, que seria NI vezes MI, esse mesmo que nós discutimos aqui anteriormente, que acabamos de ver aqui. Essa expressão aqui, essa relação, é proposta pelo autor Canevarolo. Eu chamo a atenção que os alunos que estiverem utilizando outra referência bibliográfica que não a dele, às vezes pode acontecer pequenas variações nessa nomenclatura algébrica, tá certo? Nesse caso aqui, se eu estou chamando WI de NI, MI, eu posso reorganizar essa expressão aqui, dizendo que eu terei a somatória de WI, MI. Ora, uma vez que aqui dentro eu posso encontrar um WI, né, porque aqui tem uma massa que está ao quadrado. O que eu preciso para adequar e tornar a mesma expressão, ser equivalente à expressão? Multiplicar WI por MI. Dividido por quem? Ora, por isso daqui. NI não é nada mais que WI. E ele chama aqui, o autor, essa somatória aqui de W maiúsculo, ok? Uma outra massa que vai nos interessar nesse estudo é a massa molar viscosimétrica média, que nós vamos chamar de MV. O cálculo de MV se dá por medidas de viscosidade de soluções poliméricas diluídas. Nessas soluções, a viscosidade vai ser função do volume hidrodinâmico do soluto na solução. Isto é, da massa molar, mas massa molar de quem? Do soluto, porque o polímero aí será o soluto. Quanto maior for essa massa molar, mais viscosa vai ser a solução. As medidas de viscosidade de soluções poliméricas diluídas, elas vão permitir o cálculo de MV. Aqui eu mostro para vocês uma expressão que permite o cálculo de MV e qual que é o diferencial? Por que nós temos aqui um cálculo à parte, né? Porque eu tenho o índice aqui, ó, A, né? Essa letrinha A que seria uma constante. O A é uma constante que depende do polímero, depende da temperatura, depende do solvente. Bem, uma outra relação, que é aquela proposta por Mark Rowink, é aquela que relaciona a viscosidade intrínseca, que é essa daqui, né, de uma solução polimérica, com a massa molar viscosimétrica do polímero. Aqui nós temos a inserção de duas variáveis, o Azinho, esse A aqui é o mesmo desse. Temos ainda a inserção de uma outra constante, que é um K, que é uma constante que depende também do polímero, do solvente e da temperatura. E aqui, esse N aqui, né, seria a viscosidade intrínseca. Finalmente, a última massa molar que nos interessa é a massa molar média, que nós chamamos de MZ. MZ vai ter essa expressão aqui. Vai ser novamente o NI, que indica para mim o número de moléculas na fração I, multiplicado pela massa molar da fração I elevado ao cubo, dividido pelo número de moléculas na fração I, multiplicado pela massa molar daquela fração elevado ao quadrado. Ora, essas massas, então, elas são alocadas, né, numa curva de distribuição ponderal e ela passa a ser conhecida como curva de distribuição de massa molar do meu polímero. Aqui nós podemos verificar que existe uma relação entre os valores de Mn, Mv, Mw e Mz. Mn, então como que eu faço a leitura desse gráfico? Aqui eu tenho os valores de massa molar e aqui eu tenho a porcentagem em peso de cada uma dessas frações. Mn, no cálculo a gente viu que a massa molar I ela estava elevado ao índice 1. Então o interesse acaba sendo no número de cadeias.
Então aqui eu vou verificar que eu tenho um grande número de cadeias, né, uma grande porcentagem de peso. Entretanto, esse número grande de cadeias tem massas molares menores, que é o MN. De todas essas daqui é a menor. O MW, que está aqui ó, no meio, aqui seria a massa molar viscosimétrica. O MW, que está aqui, o interesse está na massa das cadeias, uma vez que nós elevamos o MI, que é a massa molar, ao quadrado. Já o MZ é aquele que vai possuir a maior massa molar, né, pelo que nós estamos vendo aqui na curva, e o interesse está na massa molar de cada fração, daquelas frações I que nós nos referimos na equação. O que ele mostra aqui? Que eu tenho uma massa molar maior, entretanto, eu tenho uma porcentagem em peso menor, porque é um número menor de cadeias que possui essa massa molar maior. Ora, vale lembrar que a largura, dessa curva aqui pode ser estimada a partir do conhecimento do índice de polidispersividade ou de polidispersão do meu polímero. Como que é calculado esse índice? Eu vou fazer a razão entre a massa molar média, né, que é a massa molar média ponderal, que está aqui, e a massa molar numérica, a massa molar numérica média. Quando a diferença entre MW, a razão, né, de MW, deixa eu só passar aqui, então aqui nós temos o índice de polidispersividade ou de heterogeneidade. Então, quando essa razão aqui é próxima, normalmente ela é 1 ou acima de 1. Quando ela for igual a 1, todas as cadeias têm o mesmo comprimento. Eu vou dizer que o meu polímero é monodisperso. E essa razão aqui, quando essa diferença aqui, né, é pequena, eu vou dizer que a diferença da massa molar é estreita, eu tenho pouca diferenciação. Quando isso não acontece, quando a diferença é grande, eu vou ter lá um alargamento e eu vou dizer que essa distribuição é mais larga. Um outro índice também que talvez nos interesse é o grau de polimerização da minha cadeia. Como que eu vou calcular? Eu vou calcular a massa molar numérica, na média, né, dividido pela massa molar da unidade de repetição no meu polímero, ok? No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre como realizar o cálculo dessas massas na prática, fazendo as continhas. Até mais!